Olá, eu sou a Gabi Bex e hoje eu vou contar quais eram os meus jogos favoritos no PlayStation 1 quando eu era uma criança. Em quinto lugar temos Metal Slug X. Eu joguei ele muitas vezes trocando o controle quando alguém morria junto com meu pai e meu irmão. Porém, eu morria de medo quando eu era pequenininha de uma parte onde tem um túnel e aí tem tipo uns zumbis que ficam piscando entre branco e vermelho. Eu morria de medo. Em quarto lugar temos Barbie Explorer. Quando eu era criança, ela era minha Lara Croft. E isso porque eu não tive contato com Tomb Raider na minha infância. E aí tinha fase na selva, tinha fase no gelo, tinha fase no deserto. Era maravilhoso. Quem jogou sabe. E em terceiro lugar temos Fighting Force. Esse era um dos jogos favoritos da minha mãe. Então era com ele que rolava a troca de controles entre eu, ela e meu irmão quando a gente jogava. Fora também quando a gente se desafiava em zerar ele em um dia só. O que era um pouco difícil, porque jogando com duas crianças sempre morria muito, então zerar ele era uma vitória imensa. Em segundo lugar, Crysis Beat. E aqui eu fiquei em muita dúvida. Ele quase foi o primeiro lugar. E honestamente ele só tá em segundo porque o jogo que eu tinha era todinho em japonês e eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo ali. Mas, pesquisando sobre ele recentemente, eu descobri que o jogo se tratava dos 4 personagens lutando para impedir o lançamento de uma arma biológica. E eu fiquei muito embasbacada quando descobri, porque significava que, mesmo antes de ser fã de Resident Evil, eu já estava dando a vida ali para combater o bioterrorismo. Esse provavelmente é um dos jogos que eu mais zerei na vida, e eu era obcecada por uma das personagens principais, a JJ, e por conta dela eu ficava andando com rabo de cavalo, com qualquer roupa vermelha. Eu tinha uma luva daquelas que vinha até o cotovelo, eu ficava andando com ela de um lado só por conta dela. Muito mico! E em primeiro lugar temos Harvest Moon Back to Nature. Esse era o meu jogo conforto. Só Deus sabe quantas vezes eu já comecei esse jogo. E eu nunca terminei ele porque eu simplesmente não queria que acabasse. E provavelmente para quem viu jogando era muito bonitinho, porque eu ficava jogando com um dicionário de inglês que meu pai tinha do lado, para tentar entender um pouquinho do que estava rolando ali entre os personagens. Então tava lá, né, a personagem falando alguma coisa e o jogo pausado lá para eu procurar as palavras no dicionário. E é por isso que ele merece o primeiro lugar. Mas e você, quais eram seus jogos favoritos na infância? Me conta aqui nos comentários.